O tempo é pauta para a humanidade desde o começo das civilizações. Pesquisas indicam que o primeiro calendário nasceu na Mesopotâmia por volta de 2.700 anos antes de Cristo. O primeiro relógio foi solar e nasceu por volta de 500 anos antes de Cristo na Babilônia. Hoje temos relógios de ponteiro, relógio digital, calendários diversos. Tentativas de entender o tempo que hoje, com a pandemia, nos deixa perdidos. Quem não tinha tempo, agora parece ter mais. E quem tinha, continua tendo tempo? Dá para organizar tudo, mesmo com essa mudança na rotina? Além de organizar, ao longo da história, a humanidade vem tentando entender o tempo. Para o físico Albert Einstein, o tempo é relativo, ou seja, cada um entende de uma forma diferente. Para outro físico, dessa vez Stephen Hawking, o tempo não existe, ou seja, é uma ideia que a gente inventa para tentar entender a realidade. Mas se muitas teorias foram formuladas ao longo dos séculos para entender o tempo, por que agora, neste momento, se faz tão presente tentar captar essa nova realidade? Desde a antiguidade, a questão da relação do ser humano com o tempo, ela é demarcada por um fato, que é a morte. A morte é aquilo que nos dá mais consciência da nossa temporalidade. E então todas as sociedades antigas, por meio das suas religiões, dos seus cultos, também tentaram administrar a questão da morte do tempo, dando um outro sentido para esse tempo, pensando numa vida após a morte, num retorno após a morte. Então o tempo sempre foi uma grande inquietação da humanidade. Nesse momento em que a vida se escancara frágil e que a falta é a realidade, o desamparo se apresenta para todos. A gente estava aí num momento de muita inversão, né? Da forma de trabalhar, da forma de se divertir, da forma de mandar os filhos para a escola. Então é um tempo que escorreu, né? E eu penso que havia uma certa arrogância de achar que somos donos do tempo. Por ter muito tempo ou não ter tempo algum, as pessoas tentam articular rotinas. Atividades costumeiras ganham mais importância ou mais peso, dependendo do ponto de vista. Tudo uma tentativa para organizar a bagunça que a falta do cotidiano costumeiro nos trouxe. O que era tão inadiável na vida que a gente foi adiando? E agora que eu tenho tempo, eu não posso sair. Então eu acho que só aí já é um conflito muito grande. Mas por outro lado, eu vejo esse conflito como uma possibilidade de desacelerar, sabe, até o mundo. O tempo passa e não importa a nossa vontade. Em momentos de prazer, ele corre. Em momentos de angústia, passa devagar. É normal que nesse momento todos nós sintamos uma certa dificuldade em ficar quietos, em fazer a quarentena, que a gente sinta mais dificuldade de ficar em casa, porque a nossa temporalidade interna, a nossa percepção do tempo, ela foi alterada por uma condição do espaço, uma condição que está fora de nós. Isso não significa que a gente vá viver eternamente esse dilema. Nós somos extremamente adaptáveis. Então a nossa temporalidade, depois de um certo tempo, ela começa a se ajustar à nova espacialidade. Sim, já entendemos que o tempo é algo sentido, pensado e organizado para facilitar a vida e diminuir angústias. Mas, nesse tempo de incertezas, como fazer do tempo um aliado e não um inimigo? Eu acho que a melhor regra é: escuta o seu corpo, né? Escuta seus sentimentos, tenta fazer aquilo que você tanto adiou, como um livro, tentar uma respiração diferente, porque isso é possível. Se você sempre fez atividade física, tentar encontrar uma forma. Quando a gente descobre que passado, presente e futuro, eles existem como modos da nossa consciência, é possível que a gente retorne para o tempo presente e saiba administrar as angústias com relação ao passado e as ansiedades também com relação ao futuro.